O carboidrato é vilão? Para emagrecer, é só fechar a boca? Eliminar o glúten e o leite emagrece? E essa tal da pira da proteína? Quanto mais você consumir, é melhor? E o Ozempic? Qual a nossa opinião sobre isso? Ei, mulher! Você já escutou seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto. No episódio de hoje, vamos conversar sobre todas essas crenças e mitos da nutrição. Sobre essa pressão de ser nutricionista, de precisar ter todas essas respostas na ponta da língua. E para isso eu tenho a honra de convidar uma nutricionista e uma amiga minha que vem caminhando já faz uns anos nessa profissão. E eu tenho a honra de trocar muito, seja conhecimento, pacientes e momentos e histórias, né, Ká? Sim. Oi, gente, eu sou a Camila, nutricionista funcional, me formei com a Rê na faculdade. E eu acho que eu e a Rê, a gente se encontra muito em relação ao equilíbrio de cada linha que cada uma segue. Então, por mais que eu fui para a área de estética e a Rê para a área mais comportamental, a gente encontra um equilíbrio muito tá tudo bem você querer chegar em um objetivo estético, mas não dá pra gente chegar em questões extremas que depois deixam cicatrizes que a gente não consegue curar, né? Então, eu acho que a gente compartilha pacientes, a gente compartilha vivências, a gente compartilha muito dentro da nutrição, e aí a gente veio trazer algumas das nossas conversas que acontecem até no WhatsApp, por áudio, para vocês, que eu acho que é bem interessante para quem tá fora entender um pouquinho disso também. Tá. E Ká, queria te agradecer muito por estar aqui. Obrigada a você. De verdade, acho que é o que a gente sempre fala, né? Antigamente, a nutrição, você era nutricionista e você tinha que dar conta de tudo. E hoje em dia, com essa evolução da nutrição nesses anos, a gente consegue perceber que ela está muito parecida com a medicina. Que você vai se especializando e entendendo a área que você quer atuar. E a gente pode entender um pouquinho sobre cada uma, Sim. Mas eu acho que todo mundo gosta e prefere ir em alguém especializado na área em que você está precisando de ajuda. Sim. E mesmo a gente estando em áreas diferentes, você mais para essa parte da estética, para a parte da funcional, eu mais para essa parte de comportamento, de transtorno alimentar, é muito legal como quando tem uma pessoa na nossa frente no consultório, é uma pessoa. Então ela tem um intestino, ela tem crenças, ela tem comportamento, ela tem mitos dessa sociedade que a gente vive. E eu acho que é bem isso, assim, a gente encontra equilíbrio, e a gente até já compartilhou pacientes, né? Sim. A gente manda até com frequência uma para outra, e eu acho que a gente tem resultados muito legais com isso, né? Porque é o que a gente falou, tá tudo bem a gente querer emagrecer, tá tudo bem a gente querer se sentir melhor com nós mesmos, mas o caminho não é isso de fechar a boca. Até porque uma parte que eu comento muito com os meus pacientes é que quanto menos você comer, seu corpo vai acabar se acostumando com aquilo, então você vai acabar reduzindo o seu metabolismo, vai de fato ter que comer cada vez menos e não vai ver resultado nisso. Então, além de ser uma coisa que você não consegue seguir por muito tempo, né? Tipo, é impossível você ficar numa coisa muito restrita por muito tempo. Não vai ser sustentável a longo prazo. E não vai né? nem dar o resultado. Então, Sim, assim, seu sim. corpo vai entender que você tá numa situação de estresse. E aí ele vai falar, vou guardar gordura, né? Porque nosso corpo, para ele, situação de estresse é tipo frio, fome. E aí ele vai guardar, principalmente na região abdominal, para te salvar desse estresse. Na verdade, o estresse, você que tá colocando seu corpo nisso, que é passar fome, né? Comer muito pouco. Então, às vezes, você vai fazer isso de fechar a boca e vai engordar fazendo isso. Sim. Então, eu acho muito importante ter o acompanhamento de um profissional, seja da área comportamental, seja da área estética, qualquer área que for, pra gente não fazer isso sozinho, né? Ninguém precisa ter o conhecimento que a gente adquiriu em faculdade, pós, etc. E, cara, eu acho que esse conhecimento vem muito não só em pós-faculdade também, mas muito das vivências da vida. Então, é isso, você é uma nutricionista funcional, estética, mas que você tem uma vivência tão única, nossa, que até arrepiada de falar isso, com vivências da sua vida que eu te falo, eu repito isso muitas vezes, você tem uma sensibilidade muito grande para comer transtornado, para a relação da pessoa com a comida, e tem a responsabilidade de falar,
ei, aqui é o meu limite, vou passar pra Rê, porque você sente que a pessoa, eu acho que é isso, de sentir o que é o melhor pro paciente, que a gente tem esse cuidado, né? É que eu acho muito injusto a pessoa vir te procurar, você falar, tá, acho que eu consigo ajudar, mas não sou especializada nisso, e eu conheço uma pessoa que é, e eu confio no trabalho dessa pessoa, e eu sei que você ficaria muito melhor com essa pessoa. E eu tenho pacientes que ficam chateados, mas eu falo, gente, você pode voltar aqui quando você quiser, a gente pode continuar se falando e tal. Eu acho isso muito importante. E eu acho que tem também a questão, que inclusive aprendi com você, do que o paciente banca, né? Então, E o que ele quer naquele momento, né? A gente não vai fazer essa escolha pelo paciente. E o paciente não é só conta. Sim. Então, eu tava falando isso ontem pra uma paciente. Ela quer ganhar massa, mas ela quer uma coisinha devagar e tal. E aí eu falei pra ela, eu fiz as suas contas, eu olhei pra aquilo e falei, não vai bancar comer tudo isso. Então, eu tentei fazer alguns ajustes com coisas que eu sabia que ela ia bancar, mas não ficou o plano perfeito, quadradinho e tudo mais. Eu falei, segue isso. Se você falar, nossa, estou muito confortável com aquilo, a gente pode ir fazendo isso. Então, é entender realmente, eu acho que é essa sensibilidade do o que a pessoa quer, o que eu faço de conta, e o que vai ser o meio termo que a pessoa vai conseguir seguir, vai se sentir confortável. Não adianta nada a pessoa ficar comendo e passando mal, ou ficar se culpando, tudo mais, por mais que ela confie no profissional. Então, tentar sempre achar um meio termo entre o objetivo, mas também sentir o que essa pessoa já passou. Como ela se sente comendo aquilo. Então, isso é uma coisa que eu falo muito em consulta, eu aprendi 100% com você, de perguntar se o paciente banca comer aquilo. Se ele não banca, gente, ele vai viver sem comer aquilo, tá tudo bem. Depois a gente vai desmistificando, aí eu passo pra você. E aí é isso, né, Ká, que não é o ideal, é trazer essa flexibilidade que é uma característica sua como pessoa. E eu acho que isso que faz muita diferença. Porque a maior parte das nutricionistas, e até por isso que nutricionista é um fator de risco para transtorno alimentar, tem muito isso de não é a rigidez, é a conta, tem que fechar, bater a proteína. E como trazer essa flexibilidade é a vida humana. E aí, Ká, me conta um pouquinho sobre a sua trajetória na nutrição. Sempre foi nutrição que você quis ou não? Como que foi essas mudanças? Eu, na verdade, estava muito na dúvida do que eu queria fazer. Fui fazer aqueles testes vocacionais com psicóloga e tal. E daí ela falou, nossa, eu tinha certeza que ia fazer arquitetura. Porque minha família tem muito arquiteto, engenheiro e tal. Aí ela falou assim, você, tipo assim, aqui no teste deu que você vai pra área de biológicas. Eu falei, tipo, não faria medicina nem a pau, eu passo super mal com agulha, tenho muita aflição dessas coisas. Nossa, então, imagina você. Dentista. Tá maluco, ficar vendo sangue, tipo, não dá. E aí ela falou, e nutrição? E daí na hora que ela falou nutrição, eu fiquei pensando, tipo assim, não doeu meu ouvido ouvir nutrição. Daí eu fui lá e prestei nutrição, passei, daí fiquei super na dúvida do qual eu fazia, acabei entrando em nutrição. Primeiro ano eu caí meio de paraquedas, porque a gente aprende medicina, basicamente, né? E daí era cadáver, e era, nossa, e era uma coisa assim, que eu olhava e falava, gente, achei que eu ia ver um brócolis, entendeu? E acabei vendo um cadáver. E, enfim, e comecei a gostar muito. E era isso, tipo, primeiro ano de faculdade já vinha, tipo, faz uma dieta pra mim, e eu ficava, tipo, não faço ideia de como faz isso ainda, sabe? Eu tô aprendendo, por enquanto, tipo, a veia do braço, sabe? Nossa, aquelas coisas de anatomia. Eu desmaiei, tá? Nessa aula, gente, minha mãe teve que me buscar na faculdade. Sua cara, porque eu apaguei, desmaiei. E, enfim, então, comecei com isso, tanto que quando eu tava para me formar, falei com a Rê, pensei em seguir a área comportamental, porque eu acho que é uma área que faz falta, né? Eu acho que as pessoas foram muito para esse lado de restrição, e tá tudo bem, acho que cada um vai pra área que se sente mais confortável, mas eu sentia que faltava isso. E aí, eu encontrei a nutrição funcional, que foi algo que eu me identifiquei, porque não vou tirar essas minhas raízes de me preocupar com a pessoa em si, esse lado mais humanizado, enfim. Mas eu acho que realmente esse tato vem muito de experiências da minha vida pessoal. Então, de ver amigas em situações assim, e sempre me sensibilizei, sempre tentei ajudar, mesmo não tendo esse conhecimento profissional. E eu acho que você sempre teve esse jeito de querer cuidar, né, Ká? Então, seja dos pacientes, das amigas, e aí ver o que talvez uma dieta restrita, uma mentalidade rígida pode causar com uma pessoa, e é muito diferente do que muitas das nutricionistas vão para a nutrição por uma dor própria. Ou então, quero ser magra. Maioria, na verdade. Quero fazer isso, então vou para a nutrição para descobrir qual é o segredo. E você chega lá e não descobre o segredo Tanto que eu entrei na nutrição achando que eu ia trabalhar em hospital.
Tá. E aí, quando a gente fez estágio no hospital, eu amei. Falei, nossa, vou trabalhar no hospital. Eu nem pensava em consultório. Daí, quando acabou, eu fui pro estágio do consultório e falei, ixi, não é hospital, é isso aqui mesmo. Tipo, eu gosto assim, de trabalhar sozinha mesmo, e no consultório, e tendo essa troca. Mas eu acho que é sim um fator de risco. Eu acho que também as pessoas colocam uma pressão muito grande no nutricionista, então achando que a gente é impecável, que a gente não comete erros, que a gente é muito saudável. Sim. E, de novo, isso não é saudável, né? Tipo, A ser obsessão saudável. por ser saudável não é saudável. Então a gente precisa saber equilibrar isso. Mas saber encontrar esse equilíbrio, que eu acho que, honestamente, é a parte mais desafiadora, tanto para mim quanto para todo mundo, para meus pacientes. Mas tem essa pressão, tanto que, já te falei, de vezes que eu vou num restaurante, eu olho o cardápio, me dá vontade de comer uma coisa saudável, eu penso, putz, as pessoas já estão esperando que eu vou pedir esse negócio saudável. Se eu pedir, eu vou me encaixar nesse quadrado da nutricionista que foi no restaurante e pediu legumes. Daí eu falo, quer saber, me vê um hambúrguer e uma batata frita. E aí, às vezes, eu nem tava a fim de comer isso, tipo, eu amo hambúrguer e batata frita, mas às vezes eu não tava a fim de comer, e eu peço só porque eu falo, gente, eu quero estar fora dessa caixa. Não, porque é ruim estar nessa caixa, né? É isso que a gente tava falando antes. Às vezes vou fazer a unha. Ai, qual é a sua profissão? Fiz administração. Por que isso? E aí, senão antes eu começava a falar, porque eu era contra a dieta e queria fazer a cabeça das pessoas e explicar. E a gente tá trabalhando o tempo inteiro, assim, e né? não dá, sabe? Vem uma carga pesada disso, de ser a nutricionista que só come salada. E aí, quando você quer comer a salada, fala, não, agora eu não posso, porque senão vão ficar com esse estereótipo, e o oposto, né? também, de acharem que você tá vigiando o prato alheio. Então, assim, eu vi até um meme ontem que uma paciente me mandou que era assim, minha nutricionista tá brava porque eu comi um chocolate. A nutricionista, e era uma menina assim. Não tipo, muda nada. Tá tudo bem. Tá tudo bem você comer o chocolate, tá tudo bem pra mim você comer o chocolate. E o ponto são escolhas. E é simplesmente isso, a nutricionista não é uma pessoa que vai brigar. A gente só se formou em nutrição. Exato, não virou uma chave, não é ET. Que é o que eu tava te falando. As coisas não deixam de ser gostosas. A batata frita vai ter o mesmo gosto. A gente vai ter só um discernimento do que aquilo pode causar com frequência, né? Sim, sim. Então a gente vai seguir comendo. Sim, sim. Eu acho que esse é o ponto, né, Ká? Como isso, a gente vê como pode ser um fator de risco para a própria nutricionista desenvolver transtorno alimentar, saber exatamente o que acontece quando tal alimento cai no seu corpo, essa parte funcional e ainda. Você ter esse conhecimento é muito ruim, né? Sim. E por isso que é importante saber, tá, isso eu vou usar, e eu pergunto para você até, como separar o que você vai usar desse conhecimento no consultório, porque eu acho que nossa clínica é bem diferente, assim, em relação a isso, como separar, sei lá, calorias, tudo isso, no consultório, fazer cortar para não vir para sua vida real e conseguir ter uma alimentação tão tranquila que você tem. Isso foi uma coisa, acho que assim, eu tenho uma relação tranquila há muito tempo, né? Sim. A gente não pode ignorar que isso vem, assim, meus pais sempre foram muito saudáveis, me ensinaram a gostar de coisas saudáveis, então eu acho que eu sempre fui uma pessoa... Essa introdução faz muita diferença. Muito, e eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito equilibrada, então eu era uma criança que eu sempre gostei muito de fruta, então meus pais me falaram que, às vezes, tipo assim, em festa de criança, eu ia atrás de salada de fruta. E era, tipo assim, 3 potinhos de salada de fruta e 30 brigadeiros. E eu ia atrás de salada de fruta. Mas depois eu comi o brigadeiro também. Sim. Então eu acho que desde pequena eu fui criada dessa forma. Mas uma coisa que eu fiz como mecanismo é que, assim, a gente tem softwares para fazer essas contas, né? E eu raramente faço contas fora do software. Porque eu sei que isso me economizaria, sem brincadeira, uns 15, 20 minutos de cada plano que eu faço. Mas... isso, depois que você vê, você não desvê. Então, todas as vezes que eu penso nisso, eu falo, putz, mas se eu souber fazer esse plano de cor, quando eu estiver me servindo num restaurante, quando eu estiver me servindo num jantar, eu vou estar pensando naquilo que eu calculei. E eu acho que um ponto também, Ká, muito legal, é que às vezes não é tanto esse micro, né? Sim. Alguns planos você calcula, mas tem muitos são qualitativos. Que é isso, você tá entendendo o macro e conversando com essa pessoa faz muita diferença. E mudanças, né? muito pequenas. Então, assim, um exemplo que me veio na cabeça, assim, existem achocolatados saudáveis. E a gente sabe que leite com achocolatado é uma coisa muito comum. Sim. Ou pão com manteiga, por exemplo. E aí a gente vai fazendo aos poucos. Então, assim, você come pão com manteiga? Vamos tentar reduzir a quantidade de manteiga e colocar uma proteína, para você se sentir mais saciado. Então você toma
o achocolatado, vamos tentar colocar um pouquinho de cacau em pó, talvez um adoçante mais saudável, junto com o achocolatado. Sim. Então, não ir do 8 para 80, que é o que as pessoas tendem a fazer sozinhas. Por isso que eu falei, isso de tentar fazer sozinha é péssimo. Não, e aí, Caio, eu acho que esse ponto que eu sempre falo no consultório também, de acrescentar. Não é no lugar da restrição, é no lugar de estar acrescentando. As pessoas, quando buscam nutricionista, acham que vai falar, aqui é a lista do que você não pode comer. E aqui é a lista do que você pode comer. E sendo muito honesta, eu não acho que as pessoas tiraram isso do nada. Infelizmente, tem profissionais que sim, já trabalham assim hoje em dia. De novo, acho que cada um trabalha da forma que fizer mais sentido. Mas é muito isso, tipo, é você incluir. Então, a pessoa, quando come um pão com manteiga, ela provavelmente vai ficar com muita fome logo em seguida, porque não vai dar saciedade. E o problema não é do pão e nem da manteiga. É só que se a gente acrescentar mais alguma coisa, a gente vai alterando esse paladar, a gente vai deixar a pessoa mais saciada, ela provavelmente não vai ter tanto descontrole em algum outro momento. E aí que vem esse mito da proteína. E que, sim, a proteína é muito importante, dá saciedade, é do grupo construtor, vai ajudar a síntese proteica muscular. Mas o ponto é, as pessoas leem, tá, então proteína precisa. E aí vai para um extremo, a gente tá consumindo mais de 20 gramas de proteína, que é o que o nosso corpo, o nosso músculo consegue utilizar. O ponto né? Eu acho que é mais difícil você consumir proteína do que carboidrato. Beleza, isso a gente sabe. Se eu te der um pratão de macarrão, talvez você coma uma facilidade maior do que um pratão de frango. Beleza. Mas é isso, não é só ficar se enfiando proteína, até porque, assim, falando mais na parte estética mesmo, a proteína vai acabar até sendo mais calórica muitas vezes, porque ela vem, assim, quase 100% das vezes com uma gordura junto. Então, eu acho que foi criado isso de, tipo, preciso bater proteína. Gente, é difícil bater proteína, beleza, a grande maioria realmente não bate. Mas, assim, não precisa entrar nessa pira, até porque é isso, nosso corpo tem um máximo de absorver, né? E a gente também pode engordar comendo proteína. Então... Não, e é isso, né? Se a gente for ver a grama do carboidrato e a grama da proteína, os dois têm as mesmas calorias. Exato. A gordura que tem mais e que provavelmente está na caloria, na proteína. E aí é isso, a pessoa vê como uma lei. Não, então agora a pira da proteína. Quando a gente foi na Natural Tech esse ano, todos os produtos têm proteína. E que provavelmente há 5 anos atrás não era isso, Mas foi só isso. Tipo, as inovações... Assim, a Natural Tech tá gigante. Foi muito legal, eu adoro. Mas assim, literalmente era só coisa de proteína e creatina. Proteína e creatina. É bebida proteica. É pãozinho proteico. É cottage mais proteico. É iogurte mais proteico. Barrinha mais proteica. Gente... Macarrão proteico. Tudo pão proteico. E tudo bem. Mas o ponto é, o pão não é só um pãozinho, entendeu? Aí a pessoa vai ficando com medo de carboidrato. E a gente precisa do carboidrato também. Então não adianta fazer pão proteico, com cottage proteico, com tudo proteico. E aí, gente, e o resto? Né? Os macronutrientes não estão aí à toa. Exato. E aí é isso, né? Quando a pessoa, por exemplo, não come o carboidrato, come só a proteína, o nosso corpo precisa dessa energia. Então essa proteína dentro do nosso corpo vai fazer a gliconeogênese, que vai formar carboidrato. Demora mais, não te dá energia o suficiente. E é isso, até pensando na parte esportiva, né? Você vai acabar consumindo músculo se você não tiver carboidrato dentro dele, né? E acho que isso ninguém quer, ou pelo menos não deveria querer. Então tem um pouco isso, assim, a gente focou muito na proteína, porque a proteína, eu acho que é mesmo mais difícil de atingir, né? Você vê um prato comum, é muito arroz, muito feijão, que também tem proteína, mas uma quantidade muito pequena da proteína animal. Mas assim, é isso de acrescentar, tipo, coloca um pouco mais, mas você não precisa reduzir o resto. E até isso, né, Cade, como ter alguém. Porque daí a pessoa vê aquilo como uma lei. Ter um profissional para te explicar, te ensinar, para você poder fazer essas escolhas até da creatina, de tudo bem, creatina é um suplemento, classe A, ótimo, muita evidência científica, mas será que é para todo mundo? Né? E assim, eu acho que as pessoas querem começar dando um passo muito maior que a perna. Então assim, vi no TikTok. Pode falar nome de rede social aqui? Pode, acho que pode. Tá. Mas vi em alguma rede social que alguém usa creatina, usa whey, usa isso, usa aquilo. Da pessoa vai lá, gasta uma grana em 1000 suplementos, sendo que ela poderia atingir a grande maioria disso pela alimentação. Ela ia se sentir mais saciada, né? Então ela ia estar comendo comida de verdade, provavelmente mais barato. E aí depois que você chega num patamar que tipo, caraca, eu tô treinando super bem, tô comendo muito bem, né? Aí a gente pode pensar em incluir um suplemento. O suplemento entra muito isso pra suplementar e não pra substituir totalmente, porque daí a alimentação vai virando só pó. A pessoa, ao invés de comer um ovo, um frango,
sei lá, um peixe. E a gente perde muitas vitaminas minerais nisso também, né? Super. E aí é isso, a pessoa não pode comer isso, mas pode tomar o pó do whey, que às vezes, do colágeno, whey, o que for, que às vezes nem gosta. A pessoa nem tá gostando de tomar isso. Isso não vai ser sustentável. Isso é uma coisa que eu vejo muito no consultório. Eu pergunto, daí a pessoa fala, eu odeio whey. E eu acho que assim, hoje em dia tem muito tipo de whey. Então, acho que talvez você até encontre algum que você goste, mas não é necessário. Em raros casos é muito necessário, Sim. sabe? Então é só caso a pessoa tenha alguma questão intestinal, por Sim. exemplo, que não comporta alguns alimentos e tal. Mas assim, não precisa. E assim, por outro lado também, tá tudo bem você querer tomar, né? Sim, eu acho que isso é importante também. Mas é isso, tipo, nem vai te dar tanta saciedade. Você mastigar alguma coisa vai ser muito mais prazeroso, muito mais gostoso, tudo mais. E claro, mas o whey é prático. É isso, entra nessa praticidade, mas o ponto é, a pessoa tá entendendo e não vira essa lei, assim, eu preciso fazer isso porque eu preciso, porque eu cada dia é uma coisa, que eu acho que isso é uma coisa que você fala muito, né? Sim. Tipo, gente, cada dia é uma coisa. Um dia você vai parar o carro um pouco mais longe, vai ter que andar um pouco mais, e isso vai talvez te dar um pouquinho mais de fome em algum momento. Então, às vezes eu tô no meio de consulta, não vai dar tempo de eu parar pra comer, eu não vou pular o meu lanche da tarde. Então, eu vou bater um whey rapidinho e vou tomando no meio da consulta. Mas quando eu tô em casa, eu tenho o maior prazer de parar, fazer um pãozinho com ovo, atum, enfim. Então, acho que é isso, é de dia pra dia. E Ká, eu acho que esse ponto voltando um pouco para sua história, de você ter uma relação tranquila, sempre teve, de nunca ter sido implementado quando você era criança, dietas, você ter sempre uma relação neutra com o corpo, sabe? Não ter tido insatisfações corporais extremas, assim. Como isso te traz uma pessoa mais flexível e, com isso, uma profissional que consegue entender essas dores de um jeito que não vai ser um gatilho, porque eu acho que um dos principais pontos que eu critico e falo aqui, já falei em todos os episódios sobre dieta, que eu sou contra a dieta, que eu sou contra a restrição, é muito nesse lugar dessa mentalidade do tudo ou nada, do é isso e algo que e tenha o preto começo no branco. E fim, né? Exato, para não ser sustentável. E eu falo para as minhas pacientes assim, é exatamente isso que eu falei de equilibrar, né? Sim, o que a pessoa bancar e tudo mais. Eu acho que a melhor dieta, tá? Porque eu também não gosto desse nome, mas assim, melhor plano, melhor orientação que você pode receber é a que você vai seguir para muito tempo. Sim. Então, assim, tudo bem, você vai ter um momento específico que você quer fazer uma coisa diferente. A dieta, o plano que você não tá precisando colocar tanto esforço, que tá sendo natural, né? Eu já ouvi muito isso, moça. Tá muito fácil, dá uma dificuldade aí. Não! Se tá fácil, tipo, continua com isso pra sempre, sabe? Se você tá tendo resultado e tá gostoso de fazer, acabou. Você atingiu, tipo o auge. Exato. E eu acho que é muito isso, assim, algo que você consiga seguir por muito tempo, porque eu acho que as pessoas têm um pouco essa mentalidade, principalmente no emagrecimento. Eu quero chegar em X. Quando eu chegar, aí eu volto a fazer tudo. Não, né? Se você fez mudanças pra chegar naquilo, você vai manter aquilo. Exato. Então, eu acho que é muito como se fosse uma estrada, que você vai de um ponto A ao ponto B, só que o ponto B, infelizmente, não chega. Desculpa compartilhar aqui, mas é verdade. O ponto B não chega. E aí, você vai fazendo curvas, você vai aprendendo a voltar dessas curvas. Então, que pode ser um feriado, um final de semana, uma festa. E eu acho que esse é outro ponto muito legal, que você tem vida social. Você, como pessoa, tem uma vida social bem agitada, vamos ser bem sinceros e honestos aqui, de perceber, você não vai deixar de ir no restaurante no aniversário, de comer a sobremesa, o bolo de chocolate, viagem. Quando você tá naquele momento, é um momento de prazer. É um momento que, às vezes, envolve de você mais poder comida, escolher, né? o que eu quero, o que eu vou ter prazer, pra ter essa satisfação, que é você ter... Porque tem a saciedade, que é tipo, essa sensação de estômago, nossa, tô satisfeita. Mas tem a satisfação que era isso que eu queria, tive prazer nessa refeição. Exato. E com pessoas queridas, em um ambiente gostoso, uma comida bonita também, tudo isso envolve o momento, o como come também. E é isso, não deixa de você ter que encontrar a saciedade nesse momento, né? Então, tipo, prestar atenção no que você tá comendo, por mais que a gente tenha muitos outros... influências. Tipo, a gente tem barulho, a gente tem gente falando, contando uma fofoca na mesa e tal. Mas, assim, tentar perceber o que você tá comendo. Tipo, quão gostoso tá aquilo. Sair do restaurante, nossa, foi tão gostoso. E aí eu acho que esse que é o ponto. As pessoas vão se afastando, achando que não podem ter isso na vida. E aí vem outro ponto bem polêmico que a gente vai trazer aqui, o tal do Ozempic.
O que é o Ozempic? Acho que, antes de tudo, queria que você explicasse Tá. o que é o Ozempic, porque muitas vezes a pessoa não consegue comer, não consegue ter esse prazer, não consegue estar lá, né? E eu acho que assim, sim, sem explicações muito rebuscadas. Tá. Mas eu acho que basicamente o que o Ozempic vai fazer ele é um medicamento, então ele tem uma indicação específica, principalmente para diabéticos ou resistência à insulina, ou enfim. Então a gente vai falar aqui do Ozempic para pessoas que não têm essas condições. Sim. Então não foi indicado por um médico por conta disso. Então foi pelo efeito colateral. Muito importante, né? Fazer isso. Eu acho que isso é importante porque a gente separa em 2 grupos. Sim. Então acho que assim, eu, Camila, não só como nutricionista, sou medrosa em relação a essas coisas. Sim. Então eu não tomaria um medicamento que não tem estudos em pessoas que não têm essas condições, Sim, tá? Isso é uma opinião minha, não só como nutricionista, como pessoa. Eu sou muito medrosa, então não tomaria. Realmente não tem, né, estudos em relação a isso. Então a gente vai acabar sendo estudo. Sim. Eu acho que isso é importante. Mas se você passou por isso e acha ok, então, né, próximo passo. O Ozempic, ele vai segurar o alimento mais tempo dentro do seu estômago, intestino. Então você vai se sentir mais saciado, porque vai ter comida lá por muito tempo. Esse esvaziamento gástrico vai ser bem mais lentinho. Exato. Então ele vai lentificar. Então, em vez de demorar 2 horas, vai demorar lá 4 horas, 5 horas. O ponto é que é de corpo para corpo. Então tem gente que se sente mal e vomita, tem gente que acaba ficando muito constipado, isso também é muito ruim para a absorção de nutrientes e tudo mais. Então, eu acho que assim, precisa também ver o tanto que esses efeitos colaterais vão ser prejudiciais para a pessoa, mas eu acho que assim, vamos partir do pressuposto de uma pessoa saudável, que teve indicação de um médico, e vai tomar uma dose pequena, onde ela não tem efeitos colaterais. Então, ela não passa mal, ela tá ótima, ela só toma e acaba tendo uma redução do apetite. E aí esse é o ponto, né? Para uma pessoa que passa mal, imagina isso. Você sai completamente da sua rotina. E aí a insatisfação é tão grande que ela tá se colocando nesse lugar da comida, não poder estar nesses ambientes de comida porque não come. E não come. Tipo, a pessoa sai e realmente não consegue comer. Então a pessoa se dá muito bem com o medicamento. Beleza. Pensando numa dose pequena, né? Porque eu acho que tem doses muito altas que a pessoa realmente acaba ficando sem fome. Então, pensando numa dose pequena, tá? E aí, doses, vamos lembrar que é de médicos, então não vamos falar doses aqui. Mas a pessoa vai ter até um lado positivo, tá? Que é essa questão da pessoa entender quanto que ela precisa comer. O momento em que ela precisa comer, o momento em que ela acabava comendo por um descontrole, enfim. Mas isso não difere muito de uma fibra, né? Então, se você parar pra pensar, a fibra, então pode ser fibra em pó, tem psyllium, aquela fiber gum, goma cássia, várias fibras. Ou então, alface, tomate, pepino, legumes no geral, vão fazer essa mesma função que você explicou, do esvaziamento gástrico mais devagar. Então, vai fazer um bolo fecal maior, vai ser mais difícil de digerir, e a pessoa vai ter a mesma saciedade. Então, eu acho que a gente tem que tentar várias coisas antes de incluir um medicamento, até pela questão de chance de efeitos colaterais. Então, não ir pro lado extremo de, então dane-se, vou jogar tudo pro alto, vou já tomar um remédio. E aí eu acho que esse que é o ponto, né? Tá, a pessoa decidiu, quero tomar. É uma escolha minha, eu quero tomar, o médico tá passando. Acho que o primeiro ponto é entender, isso é uma ferramenta. Porque é vendido nas farmácias, às vezes até pelos médicos, né? Alguns, como a solução mágica. Você vai fazer isso e pronto, vai virar uma pessoa magra, e aí vai chegar do A pro B, é isso que você tava falando, né? Não, aí você chega no B, você vai tomar o remédio pro resto da sua vida? Se você for tomar pra sempre, beleza. Aí você vai tomar pro resto da sua vida. Mas agora, né, você vai querer ter esse gasto, você vai querer ter essa... ficar injetando algo sem necessidade, pro resto da sua vida? Talvez eu acho que é exatamente isso, assim. Primeiro que a questão do Ozempic, quando a gente pensa nessa questão de saciedade, você vai se arriscar alguma coisa que pode ter efeitos colaterais muito maiores. Então, isso eu acho que é uma coisa importante. Mas é isso, quando você compra o Ozempic não emagrece. Ponto. Eu acho isso muito importante. Você tomar o Ozempic não é uma garantia que você vai emagrecer. Se você conseguir comer direito, não é trocar o almoço por um chocolate, por exemplo. Você precisa almoçar, você precisa comer nutrientes, você precisa comer os macronutrientes.
E, essa parte que eu acho muito importante, essa questão de, pra mim, quando você vai numa farmácia comprar o Ozempic, você está alugando um corpo. Esse corpo vai se moldando, beleza. Assim que você para o Ozempic, você só vai ficar com esse corpo pra você se você souber como cuidar dele. Se você tiver uma vida saudável, um sono regulado, praticar atividades físicas, comer bem, principalmente, né? Sim. Então, se você não souber cuidar disso e fizer isso, trocar uma refeição por um doce, só comer coisas não saudáveis, fast food, todos os dias, porque você tá com uma coisa que te faz ficar com menos fome, você vai devolver. Não, e aí esse é o ponto, né? Você pode alugar um corpo que seja sustentável na sua carcaça, nos seus genes, na sua vida, ou você pode alugar um corpo, não, por que não emagrecer mais 5 quilos, se é só continuar fechando a boca, né? Porque, e aí esse é o ponto, tá, você vai conseguir ter esse corpo, mas e o pós? Como que vai ser esse pós quando você parar de usar a grande maioria volta pro peso inicial, né? Eu acho que esse é o maior problema, principalmente quando a gente chega em doses muito altas. Porque é isso, a gente mexe com essa questão da saciedade. A gente não consegue ter a mesma saciedade que a caneta inteira do Ozempic, por exemplo. Sim. Então, eu acho que é muito importante, se você resolver tomar um medicamento desse, ter um acompanhamento. Então, tentar incluir, beleza, à tarde não sinto nada de fome. Tenho certeza que a gente arranja alguma coisa pra você comer que é tranquilo. Até porque comer não é um esforço, né? Geralmente, a gente consegue comer e é tranquilo. Mas, assim, eu acho que isso é muito importante. Tentar seguir a rotina mais parecida com a que você tem antes de começar o medicamento. E eu acho que esse é o ponto também, né? Se você tá escutando a gente, tá usando o Ozempic, tudo isso, também não é o fim do mundo, gente, tá tudo bem. Foi uma escolha sua pra esse momento que você tá vivendo. E é uma ferramenta. É um caminho de chegar em algo que você quer manter depois. Exato, mas você precisa ter outros pilares pra não ser só o Ozempic, entendeu? Acho que esse que é o ponto, ele é uma ferramenta deste momento da sua vida que pode estar difícil. Porque eu enxergo qualquer excesso, seja de peso, de outros excessos da vida. Então, pode estar sendo um excesso por estar descontando emoções na comida, e que aí o Ozempic pode ser que não estou mais descontando na comida, mas estou descontando nas pessoas, nas minhas relações, estou descontando de outros jeitos de estar descontando. Isso é muito importante de observar. E disso, então agora eu não estou mais descontando na comida, ótimo, mas então vamos descontar essa emoção na terapia? Porque daí na terapia você vai estar lidando com esse fator que foi o que te levou a engordar, que é não saber lidar com a emoção tédio. Todo dia à tarde com uma barra de chocolate porque eu tô com tédio, eu não sei lidar com isso, então tá, vamos, sei lá, como lidar com esse tédio, que eu trabalho muito no consultório. Ou então, não, tá, tô ansiosa, vou comer essa barra de chocolate porque eu tô ansiosa. Tá, então vamos lidar na terapia, como lidar com essa ansiedade sem precisar da comida. O Ozempic, talvez nesse momento, que assim, você tá... o que eu falo muito para os pacientes, que é como se tivesse uma cachoeira, muita água caindo. Qualquer medicamento, muitas vezes, vai segurar essa água caindo para você aprender a nadar sozinho. Com terapia, com nutricionista comportamental, com um psiquiatra que vai, às vezes, te ajudar nessa medicação para segurar essa água. Mas que muitas vezes você não vai precisar tomar essa medicação pro resto da sua vida. É nesse período difícil. Se você colocar só essa medicação e pronto, resolveu minha vida? Isso, não vai resolver. Você precisa aprender mudar a nadar os hábitos. Porque senão você realmente vai ficar tomando pra sempre. Sim. Gostar de fazer exercício físico. É isso. Movimentar o corpo é importante. E ser saudável. Não adianta você tomar um remédio e fazer o oposto do ser saudável, né? Sim. Até porque isso eu acho muito importante. E aí, desculpa te cortar, Cá, mas eu acho que esse saudável é isso. Sim, é a saúde física, mas sim, também é a saúde mental, também é a saúde social, intestinal, sono, poder tudo. ir no restaurante com suas amigas e não ficar pensando nas calorias, calculando. Se sentir disposto também, que eu acho que é uma coisa que muitos pacientes perdem tomando. E as pessoas se acomodam, não, é normal acordar todo dia cansada, é normal dormir 5 horas todo dia. Não! É importante o sono é um pilar muito importante do emagrecimento. Um dos mais importantes. Não só do emagrecimento, do bem-estar. Um dos mais importantes, inclusive, porque é o momento onde seu corpo vai dar um restart e se organizar para o dia seguinte. Se você não dormiu bem, esquece. Sim. Até para a questão do emagrecimento, esquece. Sim. Não vai ter oxidação de gordura que você queria que tivesse, não vai
ter a questão da digestão, né? Então, descansar o seu intestino para o dia seguinte, digerir bem o alimento, absorver bem tudo. Sim. Então, acho que tem muito isso. Assim, não é isso, não é básico, né? Não é básico. Porque realmente, se fosse, todo mundo tomava Ozempic, todo mundo emagrecia, parava de tomar, olha que delícia. E se a gente for ver, cada ano tem uma coisa diferente. Um medicamento novo, uma dieta nova, e o ponto é, não, a gente não tem atalho pra isso. E é de novo a questão do você atalho. banca. Você banca passar a sua vida inteira enjoado, sem poder sair de casa porque você tá indisposto, não fazendo exercício porque sua pressão baixa. E porque o corpo é a consequência do que você tá vivendo, do que você tá tendo na sua vida. Não é o resultado final, não, é constante, né? Tipo, é diário mesmo. E não é simples assim. Ninguém emagrece comendo uma salada, porque comeu uma salada, nossa, emagreci. E ninguém engorda porque comeu um hambúrguer. Então, e é muito isso, assim, né? Essa questão do Ozempic, vai tomar um mês. Eu vejo muito no consultório também, eu vou tomar o Ozempic, aí vou emagrecer e depois eu vou melhorar minha relação com a comida. Gente, é pra tudo ao fazer mesmo junto. tempo. Você é uma pessoa, que é isso, tá tudo bem você querer usar o Ozempic, mas que a gente tem que estar cuidando dessa relação com a comida, porque senão o Ozempic... Ele vai dar um empurrãozinho. Exato. Mas é pra você ter essa relação com a comida saudável, continuar comendo tudo que você estava acostumado ou vai ficar depois de parar. Exato, pode ser esse empurrãozinho, mas que muitas vezes também não tem essa necessidade, sabe? Não. Eu acho que esse que é o ponto. Isso, com fibras, a gente faz a mesma coisa. E sem efeito. Porque é isso, eu acho que esse ponto que você trouxe, Kai, é muito bom. É um efeito colateral. Não é o objetivo principal, O sabe? objetivo do medicamento, que acho que a gente falou, mas não falou sobre, de fato, baixar a insulina, né? Baixar o açúcar no sangue. E o efeito colateral é que você deixando o alimento mais tempo no intestino, você tem isso. E aí, deixar mais tempo no intestino tira a fome. Sim. É esse o ponto. Sim. Então, tipo, por isso que ele é para diabéticos, por isso que ele é para resistência à insulina. Porque o efeito colateral dele é tirar o apetite. E aí eu acho que vem tudo isso que a gente tá falando, né, Ká? De entender essa raiz de toda a questão, que é essa mudança do estilo de vida, do comportamento. Cuidar da relação com os pensamentos também, de que adianta, então agora aluguei esse corpo magro. Mas, se você continuar se sentindo... Será que você está realmente confortável no seu corpo? Você vai estar à vontade com a comida? Não, o remédio está fazendo com que eu não consiga comer. Mas e a sua relação com essa comida? Vai continuar existindo brigadeiro em todas as festas de aniversário que você for? Ele não vai deixar de ser gostoso. Exato. Como você vai se sentir olhando para esse brigadeiro? Você vai ficar ansiosa? É isso, não é só o corpo, é tudo, né? Tá tudo incluído. E o meu maior medo desse tipo de medicamento é, na verdade, perder o prazer de comer, sabe? Então, vários pacientes me falam, tipo, daqui 2 semanas eu vou tirar. Tô louca pra comer uma pizza. Faz muito tempo que eu não consigo aguentar uma pizza. E aí vai do 8 pro 80, né? Se você fica... Isso que eu falo tanto das dietas restritas, porque o Ozempic é meio como se te obrigasse a ficar numa eterna dieta restrita. É isso, por isso que é o empurrão. Acho que é um dos únicos jeitos que você consegue aguentar uma dieta restritiva por muito tempo. E aí, beleza, às vezes você precisa fazer isso pra alguma coisa específica, ok? Mas depois que você para... E é isso, a vida é o pós, né? Eu acho que a vida não é esse período onde você tá usando uma ferramenta. A vida é o pós. Tem muitos anos pela frente e você não quer tomar isso daí pra sempre, sabe? Então eu acho que é isso. Tipo, fechando o assunto Ozempic. Eu acho que não tem problema tomar, ainda mais se for, né, indicado por um médico, tendo acompanhamento de nutricionista, de psicólogo, de médico, então multidisciplinar nesse sentido. Mas a gente precisa pensar nisso, até na questão intestinal, que acaba piorando muito. E aí eu acho que um gancho também é se a sua relação com a comida, a sua insatisfação corporal está sendo tão grande, você está num desconforto tão grande que você não tá nem aí para essa saúde, você não tá nem aí para tudo que a gente falou aqui, é um baita sinal que talvez você precise olhar para essas outras questões mentais. Com certeza. Porque você não vai deixar de ter culpa depois de comer, você não vai deixar de ter se programar. E aí o Ozempic pode ser uma ferramenta de controle para um transtorno alimentar. Então hoje não vou injetar porque hoje é o dia do lixo, hoje é o dia que eu vou comer tudo, então agora eu quero comer.
E aí o que vai acontecer? Você vai comer a pizza inteira, porque você ficou sei lá Exato. quanto tempo sem comer, depois vai se sentir mal, vai passar mal, vai... Enfim, ir pra E esse entra outro num ciclo extremo. infinito, né? Tipo, então vou voltar a tomar o Ozempic. Tá. Agora eu vou parar. Agora eu vou voltar. Isso em relação a dietas restritivas também, né? Sim. Então, vou fazer uma coisa muito restrita. Vou pular meu café da manhã, vou pular o lanche da tarde, fazer só uma refeição e tal. Aí você tem um descontrole, aí você fica mal, então vou de novo pular a refeição, e aí a gente entra nisso eternamente. Sim. Né? Eu acho que o Ozempic só chegou a ser uma ferramenta pra você fazer esse ciclo até mais rápido. E que aí, por isso que é tão comum nessa população que tem transtorno alimentar, tem um comer transtornado, e que não tá conseguindo ficar nessa dieta. Então fala, então injetando esse negócio eu consigo ficar nessa dieta, mas que é só o comportamento de muito sofrimento que é invisível, que é esse que é aí que eu passo os meus pacientes para você, geralmente, que é muito isso. Eu não trabalho com isso, não é a minha especialidade, mas eu acho que muitas vezes a gente precisa, tipo, vamos dar um break aqui, vamos trabalhar essa parte, sim, né, que entra saúde mental e relação com a alimentação e tudo mais, porque tem um momento que chega na minha beira, né, no meu limite do que eu quero e consigo fazer pela pessoa, e aí muitas vezes o paciente volta, muitas vezes ele fica com você, e aí ele consegue, né, seguir, por exemplo, um plano mais tranquilo depois ele resolver essas questões. E até eu passando a bola pra você também, cara. De perceber quando eu vejo que o paciente não quer lidar, não consegue lidar, o sofrimento tá sendo tão grande que ele não tá conseguindo lidar com tudo isso nesse momento, e ele quer ter um resultado na balança, mesmo a gente sabendo, tá, ó, eu tenho um transtorno alimentar, eu tenho um sofrimento muito intenso, mas agora eu quero ter um resultado, tá tudo bem. Mas eu não trabalho com isso, a Ká trabalha e ela não vai te colocar numa dieta que aí você pode ter um resultado estético comendo. E uma pra coisa pessoa não fazer tudo da cabeça dela e ter um profissional junto, eu acho que essa que é a diferença. E uma coisa que eu comecei a fazer muitas vezes depois que você me ensinou, acho que você até fez um post recente sobre isso, que era da pizza, dos pedaços da pizza. E eu já fiz isso várias vezes em consulta. De desenhar uma pizza, né, de 8 pedaços, falar, ó, aqui é sua família, aqui é seu esporte, aqui é seu hobby, aqui é... e aqui é a comida. Você acha que tá assim dividido, ou você acha que a comida ocupa desses 8 espaços 5 ou 6? Não, acho que tá tranquilo. Beleza, consigo continuar atendendo a pessoa. E às vezes eu vejo que a pessoa realmente tá pensando muito nisso e tá tomando conta e fica cansativa. A pessoa dorme e acorda pensando nisso, come pensando na próxima refeição. E assim, isso falando de um jeito ruim, né? Porque eu sou uma pessoa que trabalha com isso e eu amo comer. Então, quando eu tomo café da manhã, eu acabo falando, já tem almoço. Então, tipo, eu penso nisso num jeito bom, mas falando de um jeito ruim, né? Tipo, nossa, tá, agora falta só meia hora pro almoço. Tá, agora falta só pro almoço. Então, que traz um sofrimento, a comida e o corpo vai virando esse centro da vida da pessoa, até de um momento que é isso, o valor da pessoa vira o corpo. E aí eu acho que até, cá, mudando um pouquinho o assunto, como isso é tão comum em nutricionista? Não, o meu valor é o meu corpo. Então, a nutricionista tem que ter o corpo perfeito, tem que ser a vida perfeita, a alimentação perfeita, mostrar essa perfeição nas redes sociais, ter essa cobrança, porque o meu valor é o meu corpo. Eu sou emagrecedora. Não é que eu sou promotora de saúde, que eu tô promovendo saúde. Exato. Eu sou a emagrecedora, né? Não, e é isso. Aí você vai ver um monte de gente tomando hormônio, usando vários medicamentos, passando fome e tudo mais, pra ter esse corpo, pra promover o trabalho. Não tendo uma vida social. E aí é isso, na hora de você promover isso pra um paciente, às vezes ele nem vai ter esse resultado, porque o seu resultado não foi algo saudável, né? E você não vai promover isso pra outra pessoa, né? E eu acho que é muito isso. Eu acho que tem, sim, essa comparação. E eu acho que é o que você falou. Eu não sou muito afetada por isso. Acho, sim, que é por eu sempre ter tido... não ter tido problemas grandes com estética e tudo mais. Então, acho que isso, sim, é um fator. Mas eu acho que é muito isso. Tipo, como é que a pessoa chegou naquilo? Você quer passar pelo que a pessoa passou? E às vezes é uma coisa tipo hormônio e tal. E às vezes é só que a pessoa é muito, nossa, disciplinada, determinada. E eu não vou abrir mão de alguns momentos. É isso, né? A custas do quê? Você quer ter esse corpo a custas do quê?
E também entra, tá? O que é melhor ou pior, tá? Esteticamente. Não, mas antes era magreza extrema, agora é músculo, agora é magreza extrema com músculo. Daí é shape slim, definição. Não, e onde isso vai parar? Porque o corpo é isso, tem que ser algo funcional. E o nosso corpo não entende nada, né? Tipo, agora eu vou, então, ser muito magra. Agora eu vou ganhar massa. Agora eu vou secar essa massa. O corpo fica confuso e ele vai se acostumando com um peso, né? E se a gente fica indo desse vai e vem, o corpo fica muito confuso. Não, esse é um ponto muito importante também, que a oscilação de todo mundo, ai não, uma pessoa obesa, uma pessoa com sobrepeso, isso não é saúde. Mas a oscilação de peso traz muitos prejuízos para a saúde e a magreza extrema também traz muitos prejuízos para a saúde. E nosso corpo fica tentando se equilibrar no peso que ele acha que é ideal. E aí você fica indo do vai e vem, ele pega um peso ideal como o dele e aí fica mais difícil, né? Porque aí, às vezes, você chega num peso que você não vai chegar de novo, tanto pra cima quanto pra baixo. E aí, seu corpo fica tentando estratégias, tipo isso de acumular gordura e tudo mais. E aí, não vira mais uma coisa tranquila, né? Porque seu corpo passou por tantos 8s ou 80s que uma hora ele fala, tipo... Socorro! Sim. Isso do acumular gordura, que a gente falou no comecinho, uma analogia que eu gosto muito de falar pros pacientes é assim. É como se fosse um morador de rua. Então, você está acostumando seu corpo a estar numa vida de morador de rua, com Ozempic, por exemplo, ou com uma dieta super restrita, ou enfim. Você tem R$10 para sobreviver a semana toda. Então, você tá o quê? Gastando pouquíssimo, sendo esse morador de rua, não gastando nada. Porque, como que vai sustentar uma família com R$10 a semana toda? Aí, do nada, alguém te dá um cartão de crédito, te leva no Iguatemi e fala R$20 mil, gasta tudo hoje você pode comprar o que você quiser. O que você faz? Vem uma avidez de vou gastar tudo, porque amanhã eu vou ter R$10 e vou estar na rua de novo. E aí fica indo do 8 para 80. E o nosso objetivo é, não, vamos ter, um salário fixo, todo dia assim você ganha R$3 mil, aí você vai organizando. Eu acho que é essa a sensação de um plano alimentar que você consiga seguir. Sim. Porque é isso, tipo, 99%, só não é 100% que alguns não querem ou não gostam, dos meus pacientes tem chocolate no plano. Sim. E aí, eu acho que é muito chocante ver pacientes que falam, tipo, não, mas eu acho que eu prefiro não ter, porque aí eu não vou conseguir começar um pouquinho e tal. Eu falo, vamos colocar e a gente vê? E é muito louco, porque é assim, 100% dos casos de acerto nesse sentido, porque você sabe que amanhã vai ter um chocolate, ontem também teve, hoje também tem. E se você quiser comer 2, tá tudo bem, porque amanhã também vai estar, e você não precisa deixar de comer no próximo dia. Então, essa sensação de você ter um pouquinho cada dia, eu acho que não dá essa sensação de descontrole, do tipo, vou aproveitar tudo porque amanhã não sei o que vai acontecer. Sim. Então, por isso que eu acho tão gostoso você seguir um plano que você tenha prazer. E você saber sair dessas curvas da estrada. Então, assim, a nossa vida, graças a Deus, eu acho, ela tem muitos imprevistos bons. Ela sai muito do controle. Eu sei que isso não é fácil para todo mundo quando sai do controle, mas... você vai ter um jantar numa terça, você vai ter um jantar numa segunda e vai ser pizza. Vamos saber sair e voltar, né? Então, não é porque não estava no seu planejamento da semana que vai, de novo, ninguém engorda comendo uma pizza. Sim. Nem 10 pizzas. E o ponto é, se você sente que você tá comendo aquela pedaço de pizza, aquele chocolate, e você automaticamente sente que tá engordando, é um sinal que talvez a relação não esteja boa. Gente, não tá. Isso, eu sei que é difícil entender, mas não tá. Não tá. Sim. Ah, não, eu comi, agora eu vou ficar pensando que eu engordei por causa daquela... Gente, é fisiologicamente, cientificamente impossível. Exato. E o controle... o controle é falso. Você não tá... Essa estrada não é reta, entendeu? Não é. Você acha que é isso, você tá... Durante anos você ficou... Eu falo essa outra analogia. Ficou com um negocinho, sabe, de cavalo que só pode olhar pra frente? E aí você só podia aquilo. E no momento você olha pro lado e fala, nossa, tem tantas opções. Vamos aprender a entender o que... Fome é algo comum. É igual a vontade de fazer xixi. O corpo é fisiológico. Você vai sentir fome. Então vamos aprender a lidar com essa fome, com essa saciedade. Existem estratégias com alimento para dar saciedade, né? E é isso. E é voltando. Então eu acho que assim, tá numa estrada reta. Beleza. Fiz uma curva. Sim. Tipo... Ontem, inclusive, tive um jantar de um amigo, foi pizza. Sim. Terça-feira. Beleza. Hoje eu estou fazendo minha vida normal. Então, tava aqui. Veio pro lado, uma curvinha. Em vez de eu seguir nessa curva, eu vou voltando aos poucos. Sim, então, não é o 8 pro 80 de novo, né? Em vez de eu seguir nessa reta, agora eu fui pra reta da pizza. Então dane-se. E olha isso, que interessante.
Imagina se você fosse uma pessoa regrada, disciplinada. Não, pizza, não, trouxe minha marmitinha, não posso comer. O que aconteceria? Você ia ter ficado, não, vou ficar na reta, não posso, não vou no aniversário, não vou comer o mínimo possível, não vou comer a sobremesa. Ou vai ser chata, né? E aí quando você chegar no final de semana, o que ia acontecer? No final de semana ou daqui 3 meses... Eu ia pensar na pizza pra sempre. Você ia ficar pensando na pizza o dia todo, Com e aí o certeza. que ia acontecer? Quando daqui 3... Não, pode ser que no final de semana você continue na regra, mas daqui 3 meses, quando a vida der um chacoalhão, quando vier uma crise de ansiedade, quando vier algum momento difícil, é hoje o dia da pizza, eu vou comer uma pizza inteira, ninguém manda em mim, já que eu já comi, por que 1 pedaço, 5 pedaços, 8 pedaços? E aí a comida vai entrando em excessos em lugares que não era pra estar. Passa algo pra sua vida, né? Enfim, Ká, queria te agradecer muito pelo episódio de hoje. Eu acho que trazer você pro episódio tem não só um símbolo de tudo que a gente discutiu aqui, um símbolo super da nossa amizade por todo o nosso crescimento juntas, mas também um símbolo da nutrição. E que quando a gente pensa em cuidar de pessoas, não é isso, são vários lugares, e que não é porque é nutricionista funcional, então tá tudo errado. Não! Eu acho que a gente se complementa muito mesmo, sendo de áreas diferentes. Não diria completamente diferentes, mas são diferentes. Acho que a gente concorda em muita coisa, né? E estética e comportamental podem bater muito de frente, mas eu acho que no nosso caso as duas encontram um equilíbrio dentro da área, né? E eu acho que esse que é o ponto, Ká, de trazer esse símbolo de que não é uma contra a outra. Eu acho que essa é a principal coisa também que eu queria falar. Que hoje em dia a gente vê, no mundo que a gente vive, na profissão que a gente vive, as pessoas competindo tanto, as mulheres competindo tanto, e como é gostoso olhar pro lado e falar, ei, estamos na mesma área, são lugares, especialidades diferentes, mas a gente tem o mesmo objetivo, que é trazer saúde pro nosso paciente. Então vamos juntas, ó. Às vezes eu cuido, às vezes você... Tem muita gente pra gente cuidar. Eu acho que assim... E as pessoas precisam desse cuidado. Todo mundo deveria ter consultas com nutricionista, não semanalmente, mensalmente, enfim, mas com a periodicidade que for determinada. Exatamente que é um profissional para promover a saúde. E eu acho que esse que é o ponto, né? Se você tá escutando a gente, tá percebendo, nossa, eu tô fazendo dieta, calculando as coisas da minha cabeça. Ou então eu tô com uma relação super difícil com a comida, tô morrendo de medo, lidando com tudo isso sozinha. Tô tomando muitos suplementos só porque a blogueirinha do Instagram me ensinou. Gente, se você tem a condição, é uma baita privilégio. E é isso, não é que você precisa ter uma nutricionista pro resto da sua vida. Não, mas é no período que você tá, porque é gostoso ter esse acompanhamento. E é legal também você elencar a questão de prioridades, porque eu acho que assim, muitas vezes as pessoas optam por ir por algum médico, vai passar lá algum remédio, alguma coisa assim, vai resolver. Que vai cortar o caminho. Total. E qual que é a questão? Que eu acho isso muito importante. A gente come de 3 a 4 a 5 vezes no dia. Então, assim, nossa, exercício é muito importante. Muito. Mas, assim, você faz o quê? 40 minutos? 1 hora? Uma pessoa que treina muito, faz 2 horas de exercício por dia. Se você contabilizar quanto a gente come ou passa preparando, comprando as coisas, é uma das coisas que a gente mais faz no dia, além de dormir. E eu falo ainda mais. A única certeza que a gente vai ter na nossa vida é que você vai comer todos os dias da sua vida, independente de onde você estiver. Até o dia que você vai morrer. Vai ser a única certeza. Você vai precisar comer. Viajando, trabalhando, em qualquer lugar. É uma coisa básica da vida. Tipo, é uma coisa básica. Então, se a sua relação com a comida não tá boa, se você não aprendeu a comer... Porque tem muita gente que não sabe, tá? O que eu preciso pra montar um café da manhã, eu acho que tá tudo bem não saber, e é legal a gente se colocar nesse lugar de poder pedir ajuda para um profissional que vai te instruir como, o que, quando comer, né? Sim. Eu acho que isso é muito importante também, porque tem tanta informação por aí, muita informação errada, inclusive. E que às vezes a pessoa não quer colocar como prioridade o nutricionista, porque fala, não, dá muito trabalho. Eu vou ter só que passar cortar o carboidrato. E às vezes em uma consulta você já pega tantos insights, dá tantas viradinhas de chave na sua vida, você consegue mudar muitas coisas, sabe? Por um longo prazo, assim, às vezes até falar, olha, eu não consigo vir sempre. Eu vou vir uma vez, talvez 2 vezes. Me dá meio que uma aulinha do que eu deveria fazer, como que eu deveria fazer. E a gente consegue adaptar isso também, né? E eu acho que é isso, né? Eu enxergo muito
você também, mas como um acompanhamento. Mas se não é possível, então tá, então vamos fazer o que é possível, De né? novo, Flexibilizar. 880. Melhor uma vez do que nada. Exato. Sempre tô pedindo pros convidados indicarem um livro. Pode ser completamente aleatório. Pode ser um livro que falou, nossa, essa virou a chavinha de eu querer ir na nutrição. Pode ser um livro que eu sei que começou a ler faz, né? Tá sendo um grande hobby seu. Um livro que você falou, nossa, indico. Acho que vai ser legal. Se uma pessoa que tá me escutando tá precisando de uma indicação. Nossa, gente. Eu posso indicar os meus de Pode. suspense? Claro, pode. Tá. Eu não tenho nada a ver com nutrição, mas assim, o que eu gosto de ler é livro que me tire disso um pouco também, né? E isso diz muito sobre a sua relação com a comida. Tipo, não é verdade. Não, tipo assim, não quero estar estudando o tempo inteiro, né? Eu leio livro de nutrição, mas não quero estar fazendo isso o dia inteiro. Mas eu gosto muito de livro de suspense. Agora eu tô lendo o terceiro da trilogia da Empregada, que é a Empregada, o Segredo da Empregada e a Empregada Está de Olho. Os 3 muito bons. O terceiro lançou agora, acho que já vai... Quando eu lançar isso aqui já vai... Já. Enfim, são muito bons, eu amo e eu gosto desses livros que me prendem desde o começo. Então, gosto desses livros, mas são pesados, tá? Já avisando. Mas eu gosto desse tipo de livro pra me tirar 100% da realidade mesmo. Tipo, pra eu ler e ver problemas alheios, ficar curiosa e ficar lendo até parar, até acabar. Mas é isso, Ká. Obrigada mais uma vez, tá? Obrigada. E queria agradecer você que ficou escutando a gente até aqui. A gente se vê na próxima segunda no nosso almoço em conjunto.